Jorge de Sena foi um homem indiferenciadamente comprometido com a literatura e com a vida. Com a vida a explicação é fácil, o impulso vitalista nele era enorme, mas o seu compromisso com a literatura obriga-nos a lembrar uma circunstância que porventura hoje podemos esquecer. É que Jorge de Sena viveu no tempo da literatura, ou seja, no tempo em que a literatura servia não apenas para representar a vida, mas também para agir sobre ela. Vivendo dessa forma tão intensa a literatura, Jorge de Sena tinha de se confrontar com um dos maiores poetas da literatura mundial. E as palavras são dele, e estou, claro, a referir-me a Camões. O seu encontro com Camões é um encontro duplo. Um encontro de criador e um encontro de crítico. De criador, porque tal como Camões, Jorge de Sena faz da literatura uma forma de catarse e uma forma de autobiografia. E isso, ele não podia encontrar um modelo mais forte, mais intenso, mais prestigiado do que Camões ele próprio. Também uma forma de atuar sobre a vida. Camões acreditou, escrevendo a lírica e escrevendo sobretudo os Lusíadas, que podia mudar o mundo, que podia pelo menos mudar o mundo que o envolvia. E Sena acreditou, porventura de forma demasiado ingênua, na mesma coisa, ou seja, escrevendo, Sena seria capaz de mudar o mundo, desde logo o seu mundo, mas também o mundo que o envolvia de perto. Mas confrontar-se com Camões não era fácil no tempo em que Sena começou a escrever. Sabe-se que a sua primeira obra sobre Camões resultou de uma conferência que pronunciou no Porto em 1948, manteve a sua ligação a Camões até ao momento da sua morte, em 1978, mas Camões estava segregado pela Universidade Portuguesa, desde logo, onde Sena não entrava. Sena, como se sabe, era licenciado em Engenharia Civil e essa sua condição constituiu uma barreira praticamente intransponível para ter acesso não à investigação, embora também não tenha sido fácil o esforço dele para aceder a documentos, mas sobretudo em termos de ensino. Sena tinha ideias sobre Camões que não podia transmitir a ninguém e escolheu um percurso de afirmação. Esse percurso de afirmação tinha que ser diferente. E por isso o percurso de Sena é um percurso que não tem antecedentes e, como veremos daqui a pouco, também não tem discípulos diretos. Era um esforço de demarcação. Havia o camonismo de cidade, havia o camonismo de Pimpão, havia o camonismo de Saraiva. O camonismo de Sena teria que ser diferente. E diferente desde logo no método. O método de Sena não é um método estrito, eu diria que é um método compósito, um método que, não desprezando o saber académico e desde logo a ecdótica, a crítica textual, é um saber que envolve também as circunstâncias histórico-culturais. Pertence a Jorge de Sena o estudo, porventura, ainda hoje mais fundamentado sobre a genealogia de Camões, e aquilo que Jorge de Sena apurou ainda hoje não pode ser desdenhado sem quebrar realmente um preceito ético importante. Mas também a história da cultura, a biografia e o comparatismo. Um dos grandes trunfos do camonismo de Sena é que Sena olhava para Camões como uma grande árvore numa imensa floresta e empenhou-se em procurar as árvores que se afinizavam mais de perto com essa gigantesca árvore que era Camões. Árvores portuguesas, mas árvores que também se exprimiram noutras línguas. E é assombrosa a maneira como Jorge de Sena relaciona Camões com a literatura espanhola e com a literatura italiana. E aí ganhando até vantagem em relação àquilo que se fazia na altura nas universidades lusitanas. Jorge de Sena não tinha, portanto, precursores, e não tendo precursores tinha uma atitude justicialista em relação àqueles que na altura tinham escrito ou estavam a escrever sobre Camões, ignorando. Esse justicialismo é manifestamente excessivo, era um justicialismo reativo,
era um justicialismo de alguém que procurava compreensão, que procurava reconhecimento. A Guiara Silva, em um livro recente, diz que procurava também amor, e eu acredito que sim, e sob esse ponto de vista, Sena e Camões estavam irmanados, porque Sena entendia que Camões o tinha precedido nesta carência de reconhecimento, nesta carência de acolhimento e de amor. É claro que Jorge Sena cometeu injustiças. O camonismo não pode hoje esquecer-se de nomes que ele deliberadamente ignorou ou que ele deliberadamente verberou, mas também o camonismo hoje não pode passar sem os estudos camonianos de Sena. E é muito sintomático que Sena não tenha deixado discípulos diretos em relação à crítica camoniana que tanto cultivou. Eu tenho-me interrogado muitas vezes sobre isto e a única explicação que encontro é esta: é de que Jorge de Sena traçou um caminho para si próprio, não traçou um caminho em abstrato. E quem traça um caminho para si próprio dificilmente é seguido. Quem hoje conseguiria seguir Sena em todos os caminhos que ele trilhou em relação a Camões? Desde logo, quem hoje possui a cultura abrangente e polimorfa que Sena possuía? Quem hoje poderia ser simultaneamente um crítico, um historiador e um criador como Sena foi? É esse, para mim, o segredo que intriga muita gente, de não haver realmente no rastro de Sena outros que tenham ampliado aquilo que Sena deixou. Estávamos em 1979 e eu, figueirense que sou, nasci e vivi durante muitos anos na Figueira da Foz, fui surpreendido com a notícia de que Jorge de Sena tinha deixado um romance inédito sobre a Figueira. Imediatamente me precipitei-me para uma livraria, comprei-o, li-o e achei que devia dar notícia dele num jornal local. Assim aconteceu, escrevi um pequeno artigo, Sinais de Fogo na Figueira, um artigo que saiu no jornal Figueirense, e passados alguns dias, não muitos, talvez um mês, recebi um telefonema desse mesmo jornal indicando-me que tinha recebido uma carta de Jorge de Sena. Eu pensei, bom, só se for uma carta do além, Jorge de Sena já morreu. Precipitei-me para a redação e realmente levantei uma carta que tinha como remetente Jorge de Sena, mas atrás Mrs. Então percebi que era uma carta da Dona Messia. A Dona Messia de Sena tinha tido conhecimento do meu artigo, vinha saber depois que ela tem um meio de saber de tudo quando se escreve de Jorge de Sena no mundo, e dirigia-me uma carta informando-me de que se estava a preparar a filmagem de um filme baseado nos Sinais de Fogo e que a equipa que estava a tentar produzir o filme estava à procura de alguém que pudesse dar algumas indicações sobre a geografia figueirense. E se eu estaria disponível para falar com o realizador, Luís Filipe Rocha, e com o argumentista, o produtor. Eu manifestei desde logo a minha satisfação por poder ser útil e assim entrei em contacto com o Luís Filipe Rocha, com o argumentista, mobilizei uma série de individualidades figueirenses, pessoas mais idosas do que eu, que porventura poderiam dar informação sobre como é que era a Figueira e a vinda dos espanhóis na década de 30, porque é o tempo em que o romance decorre. Conseguimos que a Câmara Municipal da Figueira da Foz financiasse em parte substancial a filmagem e tive o gosto de acompanhar pela primeira vez a rodagem de um filme. Isso deu-me uma satisfação enorme, porque proporcionou-me desde logo a oportunidade de conhecer também a Figueira dos anos 30, que eu não conhecia bem. Mais tarde, já na casa de Messia de Sena, em Santa Bárbara, vim a saber, e abri a boca de espanto, que Jorge de Sena tinha tido uma curtíssima experiência figueirense. Tanto quanto me lembro, Messia de Sena diz-me que Jorge de Sena passou apenas umas férias na Figueira em casa de um tio. E como é que passando umas férias na Figueira, que não devem ter ido além de 3 meses,
Ele conseguia reconstituir um itinerário geograficamente minucioso. As estradas que iam para Tavarede, as casas que se alugavam em barcos para acolher amores rápidos e fugazes. Fiquei realmente espantado, mas o que ressalta de toda esta história é a minha enorme satisfação por ter podido ajudar a rodar um filme que considero um filme belíssimo.